nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celi sanctificetur nomen tuum, adveniat tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Meus caros, hoje preparando para o Santo Natal do Senhor, quanta coisa nós temos para falar sobre o Natal. Mas hoje eu gostaria de falar sobre o clima espiritual dos evangelhos da infância, sobre a atitude espiritual daquelas pessoas, daqueles personagens que nós vemos nos evangelhos da infância, de modo especial em São Lucas. Então, como elas viviam, né? Como viviam a fé judaica até então, né? A fé de Israel, a fé conforme está no Antigo Testamento, e se preparando para esperar a revelação plena que o Messias daria, né? Esperando a redenção de Israel, como a expressão de São Lucas. Então, qual era a atitude espiritual deles e como nós hoje podemos viver também no clima espiritual de Nossa Senhora, de São José, de Zacarias, de Isabel, de Simeão, o velho Simeão, de Ana, profetisa que vivia no templo, e Simeão também, que tinha dons proféticos. Como essas pessoas tão diferentes entre si, Nossa Senhora, uma jovem moça que engravidou virginalmente, Simeão já idoso, que vivia no templo, Zacarias, sacerdote, e já mais idoso também, assim como sua esposa Isabel, considerada estéril, era estéril e ficou grávida por uma intervenção de Deus, que Zacarias a fecundou e ela ficou grávida. Nossa Senhora, mais ainda, porque ficou grávida diretamente pela ação do Espírito Santo, sem a participação do homem. Mas se nós pegarmos o Evangelho de São Lucas, nós vamos notar um clima espiritual de humildade, alegria e silêncio. Nós vamos ver que o que essas pessoas têm em comum, e aí nós podemos incluir também, evidentemente, nesse clima espiritual dos evangelhos da infância, os santos pastores, que foram visitar os pastores, né, que foram visitar o menino Jesus recém-nascido. Nós podemos incluir também os parentes e amigos de Isabel, que se alegraram com ela quando souberam que ela ficou grávida. Então, nós pegamos no Evangelho de São Lucas, e eu até aconselho que, como preparação para o Santo Natal, peguemos esses capítulos iniciais de São Lucas, porque ali nós vamos ver de modo muito evidente isso, a humildade, a alegria, o silêncio e a ação do Espírito Santo. Se fala muito do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que fecundou o seio de Maria e a tornou mãe de Deus. Foi o Espírito Santo que conduziu Simeão para o templo para ver o menino Jesus na apresentação dele no templo. Foi também o Espírito Santo que conduziu Ana, né, a se alegrar com a chegada de Jesus. Foi também o Espírito Santo que encheu o coração da Virgem Maria e a levou aí até Isabel para ajudá-la, para servi-la. Foi o Espírito Santo, né, enfim, que conduziu Nosso Senhor a crescer em sabedoria e graça diante dos homens, e assim a preparar a sua missão terrena, a sua missão suprema de morrer por nós e de nos salvar. Então, pegando o Evangelho de São Lucas, se nós pegarmos do começo, do prólogo, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, o capítulo 1 e 2 inteiro, os capítulos 1 e 2 inteiros. Vale a pena pegarmos, porque vai desde a anunciação do nascimento de São João Batista, foi anunciado a Zacarias, quando ele estava no templo, servindo no templo como sacerdote, até Nosso Senhor Jesus Cristo aos 12 anos no templo, no meio dos doutores, fazendo perguntas, ouvindo os doutores e os interrogando, até que então seus pais o conduziram de volta para Nazaré. E lá ele cresceu submisso aos seus pais, né, ao pai adotivo, São José, e a sua Santíssima Mãe, Nossa Senhora. Então eu aconselho que leiamos esses dois
esses textos, até porque é importante sabermos. Por exemplo, a gente fala do anúncio do anjo a São José, da fuga para o Egito, da visita dos magos. Isso tudo está em São Mateus. Agora, a anunciação para o nascimento de São João Batista, a anunciação a Maria, a visita dos santos pastores, é, e, e, e todo esse contexto estão no Evangelho de São Lucas. Então é importante sabermos disso também, porque isso ajuda a aprofundar o nosso conhecimento da palavra de Deus e assim a vivermos melhor as verdades da fé e a crescermos então na amizade com Deus e também no amor ao próximo. Pois bem, para entendermos como eles viviam, é bom entendermos um pouco o contexto religioso, cultural em que estava o povo de Israel na chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso nos ajuda um livro que é interessante, tem alguns pontos muito interessantes, O Mistério do Natal, do Frei Raniero Cantalamessa, que recentemente se tornou cardeal. Ele tem um grande conhecimento dos Santos Padres com conhecimento bíblico também, tem alguns pontos muito interessantes. Pois bem, ele fala então dos grupos que havia, os grupos religiosos que havia em Israel, e depois fala do grupo religioso, daqueles que São Lucas diz, com a expressão, os que esperavam a redenção de Israel. De São Lucas fala isso, né, a respeito de Simeão e Ana, por exemplo, que eles esperavam a redenção de Israel. E também se fala do clima espiritual de escuta de Deus, de humildade, em que viviam também os demais, de modo especial Nossa Senhora e São José. Pois bem, meus caros, quais eram os grupos, então, alguns dos quais nós vemos nos evangelhos já Nosso Senhor adulto e os mesmos grupos atuando ali no povo de Israel? Primeiro grupo, os saduceus. Os saduceus eram da aristocracia, a classe elevada. Geralmente eram sacerdotes, proprietários de terra. Os saduceus queriam uma integração de Israel com os outros povos. Então, eles não eram interessados em temas sobrenaturais, por exemplo, existência de anjos, ressurreição dos mortos, vida após a morte. Eles não acreditavam nisso. Eles acreditavam em Deus, sim, mas aquela coisa, morreu, vai para o Sheol, acabou. Né? Não tem uma vida verdadeira após a morte. A vida é para esse mundo, é para esse mundo terreno. Então, eles queriam estar bem com os romanos, que era o império dominante na época, queriam aprofundar os laços com outros povos para poder ter vantagens econômicas e políticas, e para ter um status, né, na sociedade ali do Império Romano. Esses eram os saduceus. Tanto é que eles até desprezavam Nosso Senhor Jesus Cristo. E foi com eles que Nosso Senhor, já adulto, claro aqui, né, discutiu a respeito da ressurreição dos mortos, onde Nosso Senhor mostrou para eles que a vida eterna existe, e porque Deus se chamou lá no Êxodo 3, quando ele se apresenta para Moisés, no Monte Sinai, ele se apresenta como Deus de Abraão, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas Abraão, Isaac e Jacó, na época de Moisés, já estavam mortos. Se não existe vida após a morte, como que Deus ia se apresentar como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Deus é o Deus dos mortos? Não, Deus é o Deus dos vivos, como diz nosso Senhor, porque todos estão vivos para ele. Então, ali ele foi e quebrou as pernas, né, dos saduceus, dizendo que havia sim ressurreição dos mortos, porque Deus se apresentou como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, portanto, eles estavam vivos, embora já estivessem mortos para este mundo. Pois bem, também tinham os fariseus, esses mais conhecidos por nós. Os fariseus, fariseu quer dizer separado, né? Eles eram grandes estudiosos da lei, da palavra de Deus, da lei de Moisés, que tinha centenas de preceitos. Eles gostavam de observar rigorosamente todos os preceitos da lei de Moisés, que não eram só os 10 mandamentos, mas havia uma série de preceitos sobre alimentação, sobre quantos passos se pode dar no sábado, sobre o que é puro, o que é impuro, o que torna impuro, sobre os sacrifícios no templo, tudo isso. Mas era, muitas vezes, uma religiosidade morta, porque ou se apegava materialmente à lei sem o amor, sem buscar Deus, sem pela prática da lei buscar o amor de Deus, buscavam mais a si mesmos,
para se considerarem justos, para serem vistos como pessoas justas diante de Deus e dos homens, e para também se considerarem justos, do que para corresponder à graça de Deus. Então, embora eles estivessem mais abertos a temas sobrenaturais, como a ressurreição dos mortos, eles acreditavam na ressurreição dos mortos, acreditavam em anjos, acreditavam na vida eterna, coisa que os saduceus não acreditavam, eles eram muito fechados na questão de algumas leis inventadas, que não eram da palavra de Deus, que não tinham base na revelação divina, mas que foram inventadas fazia pouco tempo, ali depois do exílio da Babilônia. Então eles eram apegados mais assim a leis que eram mais recentes do que a própria lei de Deus. E às vezes as leis que eles inventaram contradiziam a lei de Deus, como uma lei que eles criaram, que a pessoa podia dar consagrar os seus bens para o templo. E se precisasse ajudar os pais, quer dizer, observar o mandamento quarto de honrar pai e mãe, eles podiam alegar que consagraram os seus bens para o templo, então que não poderiam ajudar os pais. Olha que coisa detestável. E eles faziam isso em nome de uma lei, mas uma lei humana, não uma lei divina. Então eles ouviam bastante o que Nosso Senhor falava, mas também muitos deles foram contra. Mas é preciso dizer que alguns fariseus se converteram e seguiram Nosso Senhor Jesus Cristo. Dentre eles, o fariseu mais famoso, o fariseu mais notável, né, da palavra do Novo Testamento, quem é? São Paulo, o apóstolo São Paulo, que se converteu, observava rigorosamente a lei de Moisés, mas se converteu verdadeiramente, se tornou católico e um grande pregador do Evangelho. Também havia os essênios e os zelotas. Os essênios viviam isolados. Para eles, assim, não tinha como mais viver em sociedade, não tinha mais como viver indo no templo de Jerusalém, estando ali numa vida social normal com as outras pessoas, porque estava tudo corrompido, tudo perdido. Então era preciso ir para o deserto, morar em comunidades só de essênios, só de pessoas que viviam daquele jeito, esperavam lá o Messias sacerdote e um Messias real, eram dois tipos de Messias, o mestre de justiça, né, que os conduzia, e não viviam em sociedade. Valorizavam até o celibato, alguns deles eram celibatários, pelo que se consta, mas era uma coisa assim, só nós vamos nos salvar. Quem está lá na sociedade, na vida normal, está perdido, porque tudo aquilo lá está perdido. Nós somos o verdadeiro Israel. Eles não são o verdadeiro Israel, já se corromperam. E tinha os zelotas, que queriam, assim, fazer o reino de Deus acontecer na marra. Falou, o povo de Israel está dominado pelos romanos, sendo que Deus deu essa terra para o povo de Israel viver em liberdade. Já que os saduceus, os sumos sacerdotes, não estão dispostos a lutar com os romanos para ter liberdade, o que nós temos de fazer? Pegar em armas e derrubar esse poder opressor, né, esse poder que mata, esse poder, uma coisa assim, bem revolucionária mesmo, e colocar no lugar o reino de Deus, um regime onde Deus governa. Só que isso não dava certo. Sempre tentavam revolução, matavam um monte de gente, era revolta, mas não dava certo, porque não acontecia. Zelotes porque é por causa do zelo, mas era um zelo falso, um zelo mal conduzido, porque conduzia para uma visão meramente terrena da fé, um reino de Deus meramente terreno, enquanto o reino de Deus começa na terra, mas no céu, que tem a realização plena. E dentro desse contexto, onde se encaixam, meus caros, Nossa Senhora, São José, onde se encaixam São João Batista, né, ainda criança, mas os pais dele, Zacarias, Isabel, Simeão e Ana, os pastores, eles não se encaixam em nenhum desses grupos. Eles não tinham nenhum tipo de partido. Eles eram daqueles, como diz São Lucas, daqueles que esperavam a redenção de Israel. É o que se fala a respeito de Simeão, no capítulo 2 de São Lucas, no versículo 25, falando assim que ele esperava a redenção de Israel e o Espírito de Deus repousava sobre ele. E assim aconteceu. E depois, a própria Ana, que vivia no templo,
que ela louvava a Deus e que falava do menino a todos aqueles que esperavam a libertação de Jerusalém. Isso no capítulo 2, versículo 38. Vejam bem, Nossa Senhora era uma jovem moça, né, de família modesta, de, como diz a tradição também, da família de Davi, mas é São José que dá é, para perante a sociedade a Nosso Senhor Jesus Cristo o título de filho de Davi, de descendente de Davi, mas diz a tradição também, e algumas revelações, pelo que eu sei, revelações particulares, privadas, que Nossa Senhora também era da família de Davi. Mas gente modesta, gente simples. São José também modesto. É, Zacarias, sacerdote, sim, já uma classe social diferente. Simeão, um homem que vivia no templo. Os pastores, uma classe pobre. Mas todos eles esperavam a redenção de Israel, não estavam presos a nenhum desses grupos. Então, qual era o perfil? Falamos humildade, né, alegria, mas como isso se concretizava na vida? Os piedosos, também outro título que se usa, né, os piedosos do Evangelho. Eles, em primeiro lugar, eles viviam sim a lei, viviam procuravam observar com zelo a lei de Deus, mas com zelo por amor a Deus, não buscando a si mesmos. Tanto é que nós vemos Nossa Senhora tendo cuidado de apresentar o menino no templo, de oferecer o sacrifício pela purificação, conforme fazia a lei. Todos os anos eles iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, como falava a lei. E aqui também, para quem fica contestando a virgindade perpétua de Nossa Senhora, o Evangelho de Lucas fala que todos os anos eles iam a Jerusalém. Como uma mulher normal daquela época, que tinha muitos filhos, que ou estava grávida ou estava de resguardo, né, de uma gravidez, como uma mulher podia fazer uma viagem de quilômetros e quilômetros a pé por vários dias, estando nessa condição? Se Nossa Senhora ia todos os anos, é evidente que é sinal de que ela não teve outros filhos, não teve uma única gravidez. Então, esses os pequenos sinais que nós vemos no Evangelho, os pequenos e grandes sinais, né, que mostram que a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Pois bem, qual era o perfil, então, espiritual deles? Viviam a lei, mas não como os fariseus, com uma busca de si mesmos, por vaidade, mas viviam a lei sabendo que Deus era maior, Deus era absoluto, e que por amor a Ele era necessário observar aqueles preceitos que Ele mesmo amorosamente tinha dado. Eles viviam num clima de louvor a Deus, um louvor constante. Nós vemos, então, eles quando no capítulo 1 ainda de São Lucas, eu estou aqui com o capítulo, quando eles ficam sabendo, aqui no capítulo 1, versículo 57, quanto a Isabel, o tempo se cumpriu e é, ela deu à luz e colocou no mundo um filho. Seus vizinhos e seus próximos souberam que o Senhor tinha feito explodir, né, a sua misericórdia a seu respeito, e eles se alegraram com ela. Então, olha só essas pessoas que se alegraram com a alegria de, de Isabel. Então, um clima de ação de graças, de glorificar a Deus. Nós vemos quando nasceu nosso Senhor Jesus Cristo, os pastores chegaram e depois foram embora. Quando fala que eles foram embora, no capítulo 2, versículo 20 de São Lucas, fala assim, eles voltaram embora, glorificando e louvando a Deus por tudo que eles tinham ouvido e visto, seguindo o que lhes tinha sido anunciado. Então, eles louvavam a Deus por causa disso. Também, Nossa Senhora, quando ficou sabendo que depois que deu o seu sim a Deus, e ficou sabendo também que sua parente Isabel estava grávida, ela se apressou, correu para as montanhas, não esperou nada. De alegria, correu para poder servir. E lá, então, ela também cantou o seu hino magnífica, né, que todas as tardes nós sacerdotes cantamos nas vésperas. A minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade da sua serva. O grande segredo dessas pessoas, meus caros, tanto o sacerdote, que era mais instruído, uma posição social mais elevada, tanto
o carpinteiro, São José, mais jovem, modesto, quanto Simeão, já idoso e que vivia no templo, o que eles tinham em comum é que eles esperavam a salvação de Deus, não deles mesmos. Eles viam que eles precisavam servir a Deus com humildade, alegria, sem condenar ninguém no sentido assim, de não ficar apontando para os outros. Eles não. Porque, ao mesmo tempo que esperavam tudo de Deus, sabiam que também que Deus queria salvar a todos. Então, nós não vemos. É inimaginável pensar, por exemplo, São José reclamando do sumo sacerdote, reclamando das autoridades do templo. É impensável imaginar São José reclamando que chegou num lugar que não teve hospedaria onde acolher, onde colocar sua esposa para ela ter o filho de modo digno, né, de ter ido para o estábulo. É impensável imaginar, né, São José criticando o imperador César Augusto, que fez o recenseamento que o obrigou a ir com a sua mulher grávida para Belém. Dá para imaginar Nossa Senhora e São José indo a Belém, ele reclamando desse Império Romano, desse imperador que só pensa nele, que só pensa em contar para ter mais poder. Não, né? Aquela, aquele clima de espera em Deus. Não que fossem pessoas acríticas, que fossem pessoas que aceitavam tudo de modo assim, como se fosse alguém que não tivesse noção do que estava acontecendo no mundo, mas esperavam tudo de Deus e que sabiam que dentro do razoável, do justo, precisavam obedecer às autoridades constituídas, né? Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. São José foi capaz de fugir de Herodes, de proteger o menino Jesus de Herodes, de não, quando voltou do Egito, não voltou para a Judéia por causa de Arquelau. Então, a prudência de São José, olha, esse Arquelau é perigoso, melhor ir para Nazaré, que lá não é o domínio do Arquelau. Então, é melhor ficar sob outro rei, outra autoridade. Então, a prudência ao mesmo tempo, mas a confiança total em Deus. Meus caros, então, o clima espiritual do Evangelho, dos Evangelhos da infância, é dessa esperança em Deus. Enquanto os saduceus pensavam assim, que a salvação estava em ter uma boa relação com os romanos, enquanto os fariseus pensavam que a salvação era praticar materialmente a lei, mas sem cuidar de amar a Deus como centro da nossa vida, de amar ao próximo, com observância material para se sentirem bons, enquanto os essênios pensavam que a salvação era em se isolar do mundo e se fechar e falou, a gente vai se salvar e eles vão se explodir, enquanto os zelotas achavam que a solução estava em tocar o terror, em enfiar a faca nos outros aí, fazer tumulto, para forçar o povo a fazer uma revolução e a derrubar o poder opressor, né? E colocar supostamente um poder que seja respeitoso a Deus, os pobres de Israel, esses humildes do Evangelho, esperavam tudo de Deus e sabiam que tinham paciência para entender que nem tudo era possível compreender, mas que o Espírito Santo os tornava repletos da graça e os conduzia para a salvação, por caminhos tortuosos, por caminhos incompreensíveis, mas que iria conduzir infalivelmente à salvação. É só pegarmos os cânticos evangélicos, o Benedictus, que é o cântico de Zacarias, depois que São João Batista nasceu e que ele falou por sinais que era para colocar João no menino, o nome de João. O Benedictus, que nós rezamos nas laudes. Pega o Magnífica, o canto de Nossa Senhora, que nós rezamos nas vésperas. Pega o Nunc Dimittis, que é o canto de Simeão, que ele falou, deixar agora vosso servo ir em paz, Senhor. Quer dizer, olha a humildade de Simeão. Ele viu a salvação, ele viu o Salvador, ele pegou nos braços o menino Deus, mas ele, já idoso, falou, agora o Senhor pode deixar o vosso servo ir em paz, quer dizer, eu posso morrer. Eu não vou ver a salvação se realizar aqui na Terra, não vou ver isso tudo acontecendo, não vou participar diretamente disso. Mas o que importa é que a ação de Deus aconteça. Não importa que eu esteja aqui. O que importa é que Deus reine, é que as pessoas sejam salvas, é que a glória de Deus se manifeste para o bem das pessoas. Olha que humildade de não se colocar no centro.
E a própria Mãe de Deus, Nossa Senhora, ela queria, já tinha muito claro para ela que ia viver a virgindade, fez o voto de virgindade. Tanto é que no Evangelho, uma das provas da virgindade de Nossa Senhora também, e que ela tinha intenção de permanecer virgem, era o fato, a pergunta que ela fez para o anjo. Ela estava já quase para ficar junto com São José, já estava desposada, quer dizer, já estava prestes, mais um tempo ia morar junto com São José. Então já estava comprometida com ele. E quando o anjo anuncia que ela ia ser a mãe, né, do Salvador, ela pergunta, mas como isso vai acontecer se eu não tenho homem? Então, primeira coisa, se eu não conheço homem algum. Primeira coisa, então, estava claro para ela que ela não tinha a intenção de conhecer homem. Porque se ela falasse assim, tudo bem, então eu vou me casar, eu vou ter filhos, então é desse filho aí que o anjo está falando. Então eu vou ter filho e eu vou, então, ter esse filho no casamento. Mas se ela pergunta, eu não conheço homem algum, mas ela estava já desposada, então ela pode pensar, poxa, eu queria ser virgem, que eu queria guardar a virgindade, mas o anjo falou que eu vou ser mãe, então quer dizer que não é para eu guardar a virgindade. Não, ela não pensou isso. Ela sabia que a inspiração para permanecer virgem vinha de Deus, que era Deus que inspirava isso nela, e que ela tinha que permanecer virgem. Então, quando o anjo veio até ela, ela só queria saber como isso ia acontecer, porque ela não ia é, ter a intimidade conjugal com São José. Ela ia permanecer virgem. Por isso que ela perguntou. Então, o anjo explicou para ela que ela ia, o Espírito Santo ia descer sobre ela, e então o filho que ela daria à luz era também o filho do Altíssimo, e que ele iria reinar no trono de seu pai, Davi. Também a origem aí da descendência de Davi, de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, o que acontece? Nossa Senhora esperava, sim, viver a virgindade, esperava, inclusive, rezava muito para a vinda do Messias, para a vinda do Salvador de Israel, rezava sempre para que isso vinha. Inclusive, em algumas revelações particulares, se diz que ela queria servir a mãe do Salvador, que ela queria servir, ter a graça de servir a mãe do Salvador. E qual não é a surpresa dela, quando ela, na sua humildade, né, foi chamada para ser ela mesma a mãe do Salvador. Então, Nossa Senhora queria sim servir a Deus, mas ela não imaginava que ia ser desse jeito. E ela se confiou inteiramente. Já que Deus quer dessa forma, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, a própria Mãe de Deus, na humildade, né, de querendo viver a virgindade, e de fato isso vinha de Deus, como de fato se confirmou na sua virgindade. Porém, é uma virgindade que une com a maternidade. Isso foi o grande milagre que Deus realizou na vida dela, para que ela então se tornasse a mãe de Deus. Meus caros, outra coisa importante a dizer é que esses piedosos de Israel então esperavam tudo de Deus. Repito isso para reforçar. Enquanto os outros esperavam de soluções humanas, simplesmente, né, eu tenho a solução. Os saduceus tinham uma solução, os fariseus tinham outra solução, os essênios tinham outra solução, os zelotas tinham outra. Qual é a solução deles? Confiar em Deus. Vem de Deus. Tanto é que os planos de Deus vão acontecendo e vão mexendo por completo na vida deles, e eles, com a confiança, com a docilidade. Isabel já tinha se conformado que não ia ser mãe. De repente, Deus, né, dá a graça da maternidade para ela. E ela se alegra por isso. Então, louvado seja Deus. Se Deus quis assim, assim seja. Nossa Senhora esperava de Deus a salvação e queria ter a graça de servir a mãe do Messias, a mãe do Salvador, pois ela mesma se tornou mãe do Salvador. Como ela poderia imaginar? E como ela poderia imaginar que o Salvador seria também o verdadeiro Deus? O verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Você poderia imaginar que Deus enviaria um santo, né? Um grande profeta, mas o próprio Deus feito homem, isso também não se encaixava, né, nos planos. Depois, claro, vendo o Antigo Testamento à luz da encarnação, se encontram referências, né? Mas as referências só fazem sentido depois da encarnação. Depois que nosso Senhor se encarnou, aí nós vamos pegar o livro da sabedoria, vamos pegar o livro do Gênesis, vamos pegar várias referências mostrando que Deus é trino,
né, sinais da Trindade, sinais da sabedoria eterna, que é o próprio o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sinais do Espírito Santo, Ruá, né, o Espírito que inspira, que sobra sobre os profetas, mas isso depois de Jesus Cristo, que fica claro, antes não. Então, a beleza da ação de Deus e dessas pessoas que são totalmente dóceis a Deus, como o barro mesmo na mão do oleiro. Eles não colocam os planos deles acima dos planos de Deus, mas se colocam sob a poderosa mão de Deus com humildade. Então, nós estamos num grande contexto também de dificuldades, de crise na sociedade e na igreja. Nós vemos uma situação de perda de fé, de apostasia, de falta de clareza do que é o certo, do que é errado, de qual é a vontade de Deus, para quem quer fazer a vontade de Deus, porque muita gente não pensa nisso, nem em fazer a vontade de Deus. E nós buscamos soluções humanas para isso. Né? Nós buscamos soluções mágicas. Vai resolver quando fizer tal e tal reforma. Né? Você fala muito em reforma na sociedade, o governo fazer tal e tal reforma vai resolver os problemas. Fizer tal e tal coisa, vai resolver os problemas. É claro que nós temos a linha fundamental para vivermos a fidelidade a Deus, que é a fidelidade à igreja, fidelidade aos mandamentos, ao que a igreja sempre fez e sempre ensinou. Mas isso só vai ser frutuoso na medida em que isso é feito por amor a Deus e não por amor a nós mesmos, não por apego às nossas próprias ideias e motivações. Por exemplo, se eu como sacerdote, acho que simplesmente um passe de mágica, né? Eu usando batina, rezando o breviário todos os dias, né? Eu magicamente vou ser um santo sacerdote só por causa disso, só por causa da batina, ou do escapulário que usa, ou de não sei o que, isso magicamente vai me dar santidade? Não. Né? Porque o sinal externo, as ajudas externas que o Senhor me dá, né, e que a igreja me dá, através do breviário, através do hábito eclesiástico, tudo isso só vai me santificar se eu fizer isso por amor a Deus e com a intenção de fazer a vontade de Deus e por obediência à igreja. Se eu fizer isso para buscar a mim mesmo, para buscar a minha própria vaidade, ou meu próprio interesse pessoal, então eu vou estar me colocando no centro e não colocando Deus no centro. Então, não são soluções humanas que vão nos salvar. A fidelidade a Deus, por amor a Deus, é o amor vivido na prática dos mandamentos, amorosamente praticar os mandamentos de Deus. A bússola é sempre o que a igreja sempre ensinou, e sabendo que não existe solução humana para essa crise. A solução é a oração, é a santidade, é guardar a fé e ensinar a fé para o máximo de pessoas que puder, a humildade. Porque se tem uma coisa que é detestável, que é deplorável, é vivermos a fé sem a caridade. Né? Vivemos a fé sem uma verdadeira preocupação com o nosso próximo, seja o nosso próximo mais próximo, né, a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que estão conosco na caminhada, e também sem o amor pelo próximo mais distante, né, as pessoas que estão longe da igreja, as pessoas que estão ali à minha volta, que eu poderia ajudar de alguma forma, sem essa atenção. Então, nós precisamos nos preocupar de verdade com o próximo, por amor a Deus, vendo deles a presença de Deus e o que Deus pode realizar neles. Então, o Santo Natal nos ajuda nisso, a não irmos atrás de soluções humanas, mas irmos atrás da solução divina, que é a viver por amor, repito, a vontade de Deus, nosso Senhor. Outra coisa a mais que isso é muito útil para a situação atual também, é que eles colocavam Deus
no centro, a ponto de não confiar no homem, mas no Senhor, como diz o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 5. Então, eles não fazem aliança com o mundo, né? Não buscam vantagens terrenas, não se fixam numa ideia, num programa de reformas, numa é, em ideias assim meramente terrenas, mas se fixam na obediência a Deus, na infância espiritual, quer dizer, se considerar nada, se considerar pequeno diante de Deus, e nos considerar, então, como pessoas totalmente dependentes de Deus, e dependentes do amor de Deus para nós. Meus caros, para terminarmos essa parte, é preciso também falar um pouco da alegria, para fazermos a segunda parte mais breve da nossa aula. Falei que da humildade, de confiar, esperar tudo de Deus, de se saber nada e de ser fiel ao que a igreja sempre fez e ensinou, no espírito do Natal e do desprendimento que nós vemos em Nossa Senhora, em São José e nesses outros personagens dos evangelhos da infância. E agora, falar um pouco da alegria, porque são várias as vezes que se fala da alegria ao longo desse trecho do Evangelho. Primeira coisa, o anúncio do nascimento de São João Batista. Uma grande alegria. Zacarias desconfiou, mas aí ele ficou mudo durante a gravidez de Isabel até o nascimento de seu filho. Depois, a alegria de Nossa Senhora quando recebeu o anúncio do anjo. Que até o próprio anjo falou, alegra-te, cheia de graça, né? Ave Maria, uma saudação que quer dizer alegra-te, cheia de graça. Ali começa o Novo Testamento. No alegra-te, cheia de graça, que o anjo disse a Nossa Senhora. E ela ficou mesmo cheia de alegria, tanto por ser a mãe de Deus, quanto por Isabel, sua parenta, e corre para Isabel. Chegando lá, ela saúda Isabel e ela se alegra, e a criança fica cheia do Espírito Santo, pula de alegria, fica cheia do Espírito Santo. E Isabel também ficou cheia do Espírito Santo ao ouvir a saudação de Maria. Então, mais alegria. E Nossa Senhora, magnífica, né? Magnífica quer dizer engrandecer, né? A minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade da sua serva. Quer dizer, a alegria de Nossa Senhora é fruto da sua humildade, porque ela sendo humilde, Deus olhou para ela, Deus a escolheu, e assim ela ficou alegre, né, pela escolha que Deus realizou. E assim todas as gerações irão chamá-la de bem-aventurada. Bem-aventurada quer dizer também, em outras palavras, alegre, né, bendita, uma pessoa que foi abençoada por Deus. E nós estamos na geração dos que chamam Maria, Nossa Senhora, de bem-aventurada. Então, o canto de alegria de Nossa Senhora. Depois, como eu disse, também a alegria pelo nascimento de São João Batista, as pessoas que ficam sabendo que vão lá atrás de Zacarias e Isabel. Depois a circuncisão de São João Batista e o cântico de São João de Zacarias, o Benedictus, quando ele se alegra. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Então, a lembrança da aliança, aqui fala da missão de João Batista, de ser o caminho que prepara, a pessoa que prepara os caminhos do Senhor e que prepara o povo para conhecer a salvação, e que Deus então nos visitou do alto e para iluminar os nossos passos e conduzir-nos para o caminho da paz. É o que fala no cântico de Zacarias, o Benedictus. Pois o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, os anjos falam para os pastores, né? Eis que eu vos anuncio uma grande alegria. Nasceu hoje em Belém, na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo Senhor. E aí, então, os pastores vão a Belém, se alegram com os anjos que cantam, né? Glória in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Pois eles voltam, depois de visitar o menino Deus, cheios de alegria também. Quando Nossa Senhora apresenta Jesus no templo com São José, Simeão se alegra, como dissemos, a própria Ana, e eles, então, para quem passa por lá, mostram o menino e com muita alegria vão falando a respeito dele e da salvação de Israel. Então, a alegria profunda, a alegria o que? Resultante
de agitação exterior, resultante de bens materiais, resultante de festas, bebedeiras, churrascos, né, banquetes. Não. É uma alegria interior, que vem de dentro para fora. E a razão profunda da alegria que nós vemos nos evangelhos da infância é: Deus visitou o seu povo, Deus veio a nós, Deus visitou o seu povo e o libertou dos seus pecados. É o que aconteceu nos evangelhos da infância, é o que relata o Salmo 126, quando o Senhor recuperou os cativos, parecíamos os cativos de Sião, parecíamos sonhar. Encheu-se nossa boca de sorriso, nossos lábios de canções. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor, exultemos de alegria. Na volta, então, do exílio. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Então, naquele momento, nós estávamos saindo do exílio, né, do exílio de não entrar no céu, do exílio da nossa pátria. Por causa do sim de Nossa Senhora, o céu iria em breve se abrir novamente a nós. E a humanidade seria, né, divinizada. Todos aqueles que acreditassem em Nosso Senhor Jesus Cristo e fossem batizados iriam participar da vida divina, iriam participar da própria amizade com Deus. Isso é motivo de uma alegria indizível. E todo o clima também de alegria que nós vemos nos evangelhos da infância pegam muitas profecias lá do profeta Isaías, sobretudo a partir do capítulo 40 do profeta Isaías. O capítulo 40 do profeta, que começa o seguinte: consolai meu povo, que até temos um hino do Advento, o Rate Coeli, que tem uma parte que fala: consolai-me, popolo meus, consolai o meu povo Israel. Então a consolação iria acontecer. Enquanto o profeta Isaías falava do exílio, que eles iriam sair do exílio da Babilônia, iriam voltar para a pátria, isso e essa motivação de consolação e alegria, aqui essa profecia se realiza de modo muito mais claro, em plenitude. Toda a humanidade iria sair do cativeiro do demônio para entrar pela cruz de Cristo, pela sua ressurreição, na amizade com Deus, e para sermos participantes da natureza divina, como diz o apóstolo São Pedro em sua segunda carta. Depois, o profeta Isaías, no capítulo 61, diz, né: com grande alegria, alegrei-me no Senhor, e o meu coração exulta no meu Deus. Aqui nós vemos, então, como Nossa Senhora se inspirou nessas palavras, né, para cantar o seu hino de alegria magnífica. E assim, várias outras profecias do Antigo Testamento nos remetem a isso. Então, há duas formas de termos alegria: ao lembrar das coisas passadas que Deus realizou e ao ver a presença, Deus agindo nesse momento. Então, nós católicos temos 2000 anos de igreja. Há 2000 anos, Deus fundou a sua igreja sobre a rocha que é Pedro. Então, hoje nós católicos podemos nos alegrar em duas dimensões. A primeira dimensão é ver o que Deus já realizou. Quantas almas foram salvas pela ação de Cristo através da sua igreja no mundo inteiro? Quantos santos foram produzidos no mundo inteiro? Alguns que nós conhecemos, outros que nós vamos só conhecer na eternidade. Quantas almas se libertaram do inferno, no sentido de que poderiam ir para o inferno e não foram, pela graça de Deus? Quantos tipos de santidade, né? Quantas formas de viver o evangelho nós temos presente e nós vimos acontecer? Quantas civilizações se inspiraram no catolicismo? A civilização medieval, por exemplo, que iluminou o mundo com as suas universidades, com as suas catedrais, com a sua fé, com as cruzadas, com o zelo da Inquisição. Sim, a Inquisição iluminou o mundo no sentido de que colocando a fé em primeiro lugar, tomava cuidado para preservar a fé dos mais pequenos, dos menores, né? No sentido de proteger a fé das heresias e assim evitar que os pequenos, os mais simples, caíssem em erros, porque se é pecado atentar contra o corpo, agredir uma pessoa, atentar contra a vida de uma pessoa, também é errado atentar contra a fé, contra
a amizade com Deus que a fé nos garante. Então, também a civilização, uma civilização que fez a Inquisição para cuidar da fé, não para simplesmente matar pessoas, mas para cuidar, para zelar da fé, deve sim ser respeitada, embora abusos, erros, exageros podem aconteceram, porque onde tem o ser humano há imperfeições e problemas, e que devem ser apontados e, evidentemente, corrigidos. Mas isso não tira em nada o conjunto do valor da civilização medieval, por exemplo, e de toda civilização que se inspirar de verdade em Jesus Cristo. Toda pessoa que se inspirar em Jesus Cristo haverá erros e limitações, mas se em havendo boa vontade, desejo de servir a nosso Senhor, reta intenção, vai haver verdadeira santidade. E finalmente, então, nós nos alegramos vendo as grandes obras que Deus realizou no passado por meio da sua igreja, né, agindo pelos seus sacramentos, pela sua palavra, pelos seus ministros sagrados, também pelas suas famílias, pelos seus leigos, pela toda a santidade que produziu. Mas nós devemos também olhar para o hoje e ver que, apesar de tantas tribulações, Deus continuamente visita o seu povo. A barca não está abandonada. Nosso Senhor não abandonou a sua igreja. E nós precisamos, então, saber que, quando olharem no futuro para a nossa época, vão ver, sim, muitas pessoas que apostataram, vão constatar, sim, que foi uma época de apostasia, mas vão constatar também que houve pessoas que guardaram a fé, que houve santos que guardaram a fé e que possibilitaram que as gerações futuras recebessem a maravilha da fé católica. Então, que nós estejamos entre esses que guardaram a fé, que nós estejamos entre esses santos, porque não santos, sim, nós somos chamados à santidade, entre esses santos que guardaram a fé no menino Deus, verdadeiro homem, que guardaram integralmente a fé católica, que buscaram viver integralmente os 10 mandamentos e as virtudes teologais e as virtudes também cardeais, que levaram a sério o evangelho à custa da própria honra, à custa da própria consideração das pessoas, né, à custa até de prejuízos econômicos e, em alguns lugares, em algumas situações, à custa da própria vida, da vida física, biológica. Mas Nosso Senhor não abandona, Nossa Senhora não nos desampara. Então, nesse tempo de Natal, conservemos a humildade. Se nós não somos humildes, nós não somos totalmente humildes como deveríamos ser, então peçamos a graça de sermos humildes, de esperarmos tudo de Deus e peçamos a graça ao menino Jesus, diante da manjedoura, de sermos alegres, porque com apostasia, com dificuldade, com problemas, com traições, Deus continua agindo, a igreja continua viva, né? A santidade continua sendo possível, e Deus está usando disso tudo para um bem maior que só Ele conhece, mas que pouco a pouco nós vamos conhecendo também, à medida que o tempo passa, à medida que o Espírito Santo vai iluminando a nossa, a nossa mente. Que Deus os abençoe e que nós nos guardemos bem, nos preparando para esse Santo Natal. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Deus abençoe.